Irmãos, eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo 1, versículos 13, 14 e 21, um tópico que nós estamos chamando de parceiros na transmissão da graça. Estamos falando sobre estrutura e conteúdo. Para quem está acompanhando, nós falamos já há algumas semanas sobre aquilo que é o importante, né? Trazendo a igreja para a centralidade da vontade de Deus. Deus tem um propósito específico para a sua igreja, mas a igreja ao longo dos anos, ao longo do tempo, a igreja foi crescendo, foi se ampliando, foi se criando novas formas, não é? E coisas foram sendo inseridas na vida da igreja e foram se tornando pontos importantes da vivência da igreja. Mas nós somos obrigados a voltar ao Evangelho, a entender o que é o principal, né? Qual é o conteúdo, aquilo que realmente vale a pena. E esse é o nosso dever. Então, se você se entende como ministro do Evangelho, se você se entende como servo de Deus, se você se entende como membro do corpo de Cristo, participante da igreja de Jesus Cristo, então é necessário que você tenha essa responsabilidade de compreender qual é o seu dever na igreja, no corpo de Cristo. Não é somente vir, participar, assistir. Não, é muito além disso. Então, nós devemos voltar os nossos olhos à palavra do Senhor, ao Evangelho da graça e ter uma compreensão um pouco melhor daquilo que Jesus coloca para fazermos, ok? Bom, o texto inicial aqui de Filipenses 1, 13 e 14, nós vamos ler alguns textos nessa manhã, para terminar essa série. Diz assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu iniciar nessa manhã fazendo uma pergunta, uma provocação. Como você, meu querido irmão, como você reagiria se o seu pastor, o pastor da sua igreja, fosse preso por pregar o Evangelho? Como seria a sua reação? Qual seria a sua reação diante desse quadro? Deixa lá. De repente, você sendo interrogado, você sendo confrontado diante de uma situação dessa, de repente a sua posição seria: olha, eu nem o conheço direito. Na verdade, eu vou lá na igreja, né, e olha, quer saber, eu sempre achei ele um pouco extremista mesmo. Ou não, nada disso. Ou a tua reação, o teu comportamento, na força do Espírito Santo, seria você ser solidário diante de uma situação dessa. Olha, o pastor está preso e, se você quiser, pode me prender também, porque eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu vou ser fiel ao Evangelho da cruz. Eu continuarei a pregar o Evangelho sem temor. Qual seria a sua reação? Nós, olhando aqui para a igreja de Filipos, os filipenses, nós vemos que eles se mantiveram firmes. Olha que coisa interessante. Eles se mantiveram firmes no anúncio do Evangelho, na anunciação da graça. Se mantiveram firmes, eles não abandonaram o apóstolo, de forma alguma. Ao contrário, eles permaneceram lá com ele. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto. Na verdade, os irmãos dessa igreja, lá da igreja primitiva, eles ficaram ali firmes, participando da transmissão da graça do Senhor. Eles eram parceiros na mesma mensagem. Estavam juntos, unidos. E isso, queridos, é fundamental. A maioria dos irmãos, motivados no Senhor, pela minha prisão, diz o pastor Paulo, estão anunciando
a palavra com maior determinação e destemor. Isso é uma orientação clara de como tem que ser, como deve ser o papel da igreja de Jesus. Um pouquinho mais para frente, ou melhor dizendo, um pouquinho antes, no versículo 6, da mesma carta aos Filipenses, Paulo ele diz assim, versículos 6 e 7, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Irmãos, o termo aqui, participo, synkoinonos, vem da palavra de participo juntos. Participam todos juntos, todos unidos. Na verdade, o termo vem da palavra koinonia, comunhão, juntos, na mesma visão, porque o Deus da graça, ele começou a obra no coração de vós, e esse mesmo Deus, ele vai terminar, ele vai concluir. Então, é impressionante vermos a maturidade das palavras do apóstolo Paulo, e é impressionante ver a maturidade ali daquela igreja, né? A forma com que Paulo fala à igreja, né? O testemunho que ele está dando a respeito daquela igreja primitiva, o início da igreja do Senhor. Ele está trazendo uma informação à igreja de Filipos, para aqueles irmãos que estão ali naquela comunidade, porque os membros da igreja, eles têm a mesma visão, estão na mesma parceria, estão caminhando juntos. Agora sim, um pouco mais para frente, lá no capítulo 3, versículo 7 ao 11, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Observou aí? O grande líder da igreja, o apóstolo Paulo, o grande missionário da igreja cristã, ele está instruindo cristãos comuns, não é pastores, não é missionários, gente comum, membros da igreja, povo que vai na igreja, o povo que recebeu a graça de Jesus. A instrução dele vai nessa direção, para aquelas pessoas que residiam lá em Filipos, e estavam participando da igreja do Senhor. Ele estava dizendo que aqueles crentes deveriam permanecer firmes na parceria do Evangelho. Toda a igreja, solidários, unidos, na mesma visão, na mesma intenção, mesmo diante da face das hostilidades, mesmo diante de perseguição, e perseguição de toda ordem, deveriam permanecer firmes, sempre firmes. Não importa, tem que permanecer. E por quê tudo isso? Por que Paulo está falando tudo isso? Porque a igreja do Senhor Jesus, tanto a igreja de Filipos, quanto também nós aqui, a igreja do Estoril, nós somos lembrados, e o apóstolo está lembrando-nos sobre o fundamental, gente. E é nisso que nós precisamos crescer, nos desenvolver. O que é o fundamental? Diga você. Qual é o conteúdo? Qual é o recheio? O que importa de verdade? O que está valendo? Por que nós estamos aqui? O que importa? Qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso compromisso?
Na vigília eu estava comentando sobre a oração de Jesus. Jesus, ele contrapõe o reino de César e o reino dos céus. A igreja de Filipos, ali também naquele mesmo ambiente, naquela mesma atmosfera do primeiro século, está sendo lembrada que o rei deles não é César. Nós somos lembrados que o nosso reino não é desse mundo. Nós não participamos daqui. Paulo está lembrando a igreja lá atrás e está nos lembrando também que o nosso rei é Jesus Cristo. Que o nosso reino é o reino dos céus. A nossa pátria não é aqui. Todo o tempo a palavra do Senhor está insistindo nesse ponto. Não é por aqui, não é aqui que nós levantamos os nossos palácios. O nosso reino é o reino do céu. E a partir do ponto que você se entende como um cidadão do céu, você, meu irmão e minha irmã, há um trabalho a ser feito. Há um trabalho a ser realizado. Aliás, falando para os próprios filipenses, o mesmo apóstolo, ele lembra aqueles irmãos qual é a cidadania deles. Ele vai dizer, no capítulo 3, ele vai dizer assim: a nossa cidadania, veja que ele se inclui, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Nós esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Você pode dizer amém? A Ele toda a glória. Os irmãos de Filipos, os irmãos da Igreja Batista, do Estoril, aqueles que participam da igreja, nós temos uma tarefa, temos um papel, temos algo primário a desenvolver. A palavra do Senhor nos lembra disso, porque nós não somos daqui. Nosso reino não é aqui. Por mais que as coisas tentem nos tomar, nos envolver, mas a palavra do Senhor está nos lembrando que nós não somos daqui. Nós não pertencemos a esse mundo. Irmãos, nós estamos iniciando o ano. Há tanta coisa pela frente, se o Senhor nos permitir, não é? Nós temos agora o nosso retiro, e nós estamos orando para que seja um mover de Deus no meio da igreja. Homens do Senhor, homens de Deus estão vindo trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Em abril teremos batismo, teremos a nossa assembleia anual. Nós estamos preparando com o Ministério de Evangelismo aqui da igreja, o pessoal do Departamento Social, os jovens, para fazer uma grande festa numa escola na periferia da cidade e levar o Evangelho de Jesus às crianças e às famílias. Não é? No mês de abril teremos o aniversário da cidade. No mês de julho teremos o congresso das igrejas batistas do estado de São Paulo. Virão irmãos de vários cantos aí, de São Paulo e até do Brasil, estará conosco. Enfim, tanta coisa que o Senhor está colocando diante de nós. Agora, tudo isso acaba sendo muita atividade, muita atividade, mas nós não podemos perder o foco de qual é o fundamento do nosso trabalho. Por que nós estamos aqui envolvidos? E muitas vezes, eu quero até pedir perdão para os irmãos, porque muitas vezes a palavra acaba sendo um pouco dura, acaba cobrando demais, e eu entendo isso, né? E acaba sendo uma palavra que causa um pouco de desconforto. Quero pedir perdão para os irmãos, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, e muitas vezes nós nos vemos assim, enfáticos demais, né? Duros demais, cobrando demais, colocando assim a palavra de Deus num grau de insistência, de como é que nós devemos nos proceder. Eu quero pedir perdão para os irmãos. Mas diante aqui da palavra do Senhor, não tem como nós fugirmos. É claro que pregar bênçãos é uma delícia. É claro que pregar prosperidade, coisas boas, é muito bom. E Deus tem promessas para nós na sua palavra. Só que antes de alcançarmos as promessas de Deus, antes de sermos abençoados por Deus, por esse Deus que nos ama,
Nós somos lembrados, você, meu irmão e minha irmã, de qual é o nosso papel nesse contexto de igreja de Jesus Cristo. Então, por favor, igreja do Senhor, é necessário que entendamos qual deve ser a nossa atividade no corpo de Cristo. Por favor, igreja do Senhor, eu faço um apelo para que o Espírito Santo de Deus nos acorde nessa manhã de como deve ser o nosso empenho nessa tarefa tão maravilhosa e celestial que o Senhor nos colocou. Que o Senhor colocou em nossas mãos. Há uma tarefa, há uma ordem a ser cumprida, há um papel a ser feito. E quem nos deu essa ordem é aquele que nos chamou para a sua maravilhosa graça. Quem nos deu essa ordem, o papel que nós devemos fazer é Jesus Cristo. E é justamente Ele quem nos abençoa. É justamente Ele que nós clamamos e falamos: Senhor, abençoa minha família, abençoa minha casa. E é ótimo receber bênçãos de Deus, não é? Mas também nós temos que cumprir o nosso papel. Buscar, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Devemos nos lembrar disso o tempo todo. Para quem esteve aqui na quarta-feira, o estudo de Jonas é sintomático nesse sentido. Porque nós vemos ali que Deus, Ele dá uma ordem para aquele homem, para pregar o Evangelho, e ele vai para o outro lado. E eu tenho dito que é incrível que o Deus que ordenou Jonas é o mesmo Deus, o Senhor da igreja. E é impressionante, não sei se você já parou para pensar, a mesma ordem que ele dá para Jonas é a mesma ordem para a igreja. É a mesma coisa. Para ir e pregar. E rapidamente, acelerados, nós apontamos o dedo para Jonas. Ele foi um profeta desobediente. Se você ler até o fim, nós não sabemos se Jonas se consertou. Nós não sabemos se Jonas se arrependeu. Ficou no ar, por causa da dureza do coração dele. A ordem que aquele Deus do Antigo Testamento deu para Jonas é o mesmo Deus que dá a ordem para o Novo Testamento. E de pregar o Evangelho. Ide e fazei discípulos. Essa é uma ordem expressa que o Senhor nos dá. Então nós precisamos lembrar disso. Agora, palavras, argumentos humanos não adianta. Argumentos humanos, nós entramos aqui e saímos do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, numa morbidão sem fim. Me perdoem, mas nós precisamos falar. E a minha oração é que o Senhor nos acorde, nos envolva com a sua unção e faça dessa igreja cumpridores da palavra de Deus, cumpridores daquilo que o Senhor nos mandou fazer. Jesus, Ele nos chamou para ser luz, luz do mundo, está lá em Mateus capítulo 5. O apóstolo Paulo, ele atesta essa ordem do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, no mesmo livro para a igreja de Filipos, ele diz assim: façam tudo sem queixas. Olha a orientação da palavra para a igreja, sem nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês, o que acontece com a igreja? Brilham como luzeiros, luz do mundo, retendo firmemente a palavra da vida. E assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Ok. Então, com tudo isso, nós colocamos nos nossos encontros qual é o papel fundamental da igreja, o que Jesus nos chama a fazer. Com tudo isso que nós sabemos, todas as bênçãos que Deus tem nos dado, Deus tem nos abençoado, nos deu a promessa da vida eterna. Eu quero te perguntar, eu quero que você preste atenção. Por que a igreja é tão teimosa em cumprir a ordem de seu Senhor? Se nós entendemos que nós agora somos cidadãos do reino, de um reino eterno,
Se realmente nós entendemos que a graça de Deus foi derramada sobre nossas vidas, se nós entendemos que a bênção de Deus é necessária para o nosso viver, e ai de nós se Deus não nos abençoar, se nós entendemos tudo isso, compreendemos isso, e temos recebido bênçãos sobre bênçãos do Senhor, e a Ele toda a glória, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Se nós tivermos essa compreensão, por que nós somos tão poucos empolgados em transmitir a graça? Por que nós não vibramos mais em discipular pessoas, em fazer aquilo que Deus nos mandou? Papel da igreja de Jesus. Por que isso? Eu já coloquei nos nossos últimos encontros, no nosso domingo passado, que não existe duas classes de cristãos. Não há. Não há uma classe de cristão trabalhador e outra classe de cristão que assiste, espectador. Não existe isso. Isso é uma confusão que foi desenvolvida ao longo dos séculos na igreja que foi crescendo no mundo, sobretudo do lado ocidental. Não existe isso. Não há cristãos que trabalham e outros que assistem. Não há atores e espectadores. Pelo menos na igreja de Jesus, não. No reino do Senhor não é assim. Gente que está no palco e outros que estão assentados. Não funciona dessa forma. Não existe isso. Aqueles que fazem, aqueles que assistem. Só há um tipo de cristão: discípulos. Discípulos. Só há esse grupo, os discípulos. E os discípulos não assistem. Discípulos fazem discípulos. Discípulo gera discípulo. Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eu falar para vocês, comentei, sejam meus, me sigam, sejam meus imitadores, caminhem comigo, como eu sou de Cristo, é capaz de alguém falar assim: nossa, mas ele é arrogante. Não! Na verdade, isso deveria ser uma fala natural no meio da igreja, porque fazer discípulo é trazer gente para caminhar junto, é para seguir junto, é para falar: olha, faça o que eu faço. Precisa ter responsabilidade, precisa ter seriedade, porque eu estou procurando imitar a Cristo Jesus, pode me imitar. Isso deveria ser uma fala comum no meio da igreja, mas perceba que não é assim. Não existe dois grupos de crentes em Jesus. Se está na igreja, é discípulo. Se faz parte da igreja de Jesus, é discípulo. Agora, se está na igreja e não é discípulo, é o que então? Se está na igreja e não tem feito o papel de ser discípulo, o discípulo que faz discípulo, se encontra em que estado? Qual grupo que é? Porque a igreja não tem isso. Esses dias eu estava conversando, essa semana, com um casal de irmãos, e nós oramos, e assim, e tão bonito, né? Nós precisamos crescer e amadurecer. Eles estavam se sentindo impróprios para poder trabalhar para o Senhor Jesus, para trabalhar no reino de Deus. E eles estavam, porque graças a Deus, irmãos, a palavra do Senhor tem gerado um pouco de incômodo. E tem pessoas que têm nos procurado, falam assim: pastor, eu quero fazer, então. Eu não aprendi, eu não sei o que fazer. Então precisamos caminhar. E aí eu estava dizendo para eles, eu falei assim: olha, não, como assim vocês se sentem impróprios? Não, eu falei, isso na verdade não existe, porque o reino de Deus, grava essa, coloca isso no teu coração. O reino de Deus, a igreja de Jesus, fala mais a respeito de treinamento. Fazer parte da igreja de Jesus, ser discípulo do Senhor Jesus, fala mais a respeito de se dispor
e ser treinado e ser preparado, fala muito mais disso do que habilidades naturais, do que habilidades próprias, do que competências específicas. Eu sou bom. Não. No reino não é assim, não. No reino de Deus é o seguinte: Deus capacita aquele que se dispõe para ser treinado, para cumprir a obra do Senhor. Aliás, olhando nessa linha, o apóstolo Paulo, ele fala inclusive para Timóteo, discípulo de Paulo, e ele disse para Timóteo, no início de seu pastorado, um pastor jovem ainda deficiente, e Paulo diz assim, olha, Timóteo 4,7, exercite-se na piedade, exercite-se. Grava isso, meu irmão, você, exercite-se, se empenhe, treinamento, exercício, aprendizado, interesse, ter interesse. Igreja de Jesus, que faz a diferença no mundo, um mundo de pecado, um mundo em ruínas, de gente que está indo para o inferno, que está vindo um caminhão, uma Scania, conforme nós lemos na semana passada, para atropelar e matar. E o que nós fazemos? Estamos vendo, a pessoa vai morrer, nós vamos tirar a pessoa ou não? O que a igreja faz? Treinamento, empenho, manter o foco, exercitar-se naquilo que a palavra do Senhor nos conduz, para desenvolvermos a primazia do Evangelho, aquilo que o Evangelho, que o Senhor, o nosso Deus, nos manda fazer. E um detalhe muito importante, buscar esse exercício. Paulo, o apóstolo, está dizendo, exercite-se na piedade. Esse exercício deve ser na santa doutrina, não é exercitar-se na capacidade humana, não é isso. Vou buscar conhecimentos humanos, intelectuais, racionais. Isso é bom, é óbvio, mas nós devemos nos exercitar na palavra de Deus, porque é claro, queridos, que nunca seremos perfeitos. Não tem como. Nós não somos perfeitos de forma alguma, isso é impossível. Mas certamente, se houver treinamento, se houver foco, se houver interesse, saímos da nossa casa nessa manhã para sermos abençoados por Deus, mas por entender que eu tenho um Deus, eu tenho um compromisso, uma aliança com Ele, então eu tenho que ter esse foco para que haja progresso, o trabalho do Senhor aqui nesse mundo. Aí nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele dá uma orientação para Timóteo, ele fala assim, olha aí, Timóteo 4,15, ele vai dizer, acompanhem a leitura, irmãos, seja diligente nessas coisas, dedique-se, olha aí, dedicação, tem que ter dedicação, dedique-se inteiramente, para que todos vejam o seu progresso, está vendo? Avance, dedicação para que haja progresso na vida cristã, na nossa vida com o Senhor, há um trabalho a fazer. Então é uma questão de lógica bíblica. Se o nosso mestre se esforçou, se Jesus Cristo, ele se doou, ele serviu, se eu sou discípulo dele, se eu sigo a ele, eu também vou me esforçar, eu também vou me doar por inteiro. Deixa eu colocar aqui 3 pontos para nós continuarmos. 3 pontos que nós entendemos que é necessário para a progressão da vida espiritual. Para você que está interessado em crescer na vida espiritual. Primeiro, convicção. Presta atenção. Se nós não temos convicção que nós temos um rei, se nós não temos convicção de que fazemos parte de um reino, se nós não temos convicção de que há um Salvador, de que há um Senhor e que fazemos parte disso, se você não tem convicção, a gente não vai sair do lugar, você não vai sair do lugar, fica na mesma, vem, senta, assiste. Convicção, porque se tem convicção de verdade, se há de coração, se há um fervor, a postura nossa é diferente, nós somos conduzidos a ter uma postura diferente. 2, caráter, para que haja um mover de Deus na sua vida, no nosso meio.
No meio da igreja do Senhor, é necessário que você desenvolva pessoalmente, na sua vida pessoal, caráter de Cristo Jesus. Isso nos diz sobre santidade, vida de santidade. Inclusive lá, na tua solidão, santidade a Deus. Na tua casa, no teu quarto, na tua vida quando você está sozinho. Caráter de Cristo Jesus, homens e mulheres de caráter de Cristo. E terceiro, competência. A competência que vem disso que nós acabamos de falar, de treinamento, buscar competência, buscar exercitar-se para que sejamos aptos no serviço do reino de Deus. E isso, irmãos, não é só líder, isso não é só o pastor, por favor, é você que foi chamado por Cristo Jesus. Que haja um desenvolvimento, que você possa se aprimorar no conhecimento da palavra de Deus, alcançar habilidades na palavra para poder falar do amor de Deus. Você fala do amor de Deus? Habilidades na palavra de Deus para poder cumprir o discipulado de pessoas conforme Jesus nos mandou. Dito isso, coloca essa informação no teu coração. Nós entendemos que crescer nesses 3 pontos como igreja, estamos aqui nessa manhã no estudo para a igreja, diante de todas as coisas que nós temos que fazer pela frente, diante de uma Bauru, de uma cidade corrompida, uma cidade que não vai para frente, uma cidade que há décadas é tomada pelo pecado, uma cidade que foi e é conhecida como a cidade de pornografia, do adultério. Isso está na nossa marca. Para que essa igreja faça diferença na nossa cidade, foi para isso que Deus nos plantou. É necessário que nós estejamos aqui com esse interesse, falar: Senhor, o que eu posso fazer? Como é que eu posso influenciar essa cidade? Como aqueles irmãos estavam influenciando a cidade de Filipos. Para isso que nós estamos aqui nessa manhã. Por isso que eu falei, o primeiro ponto, convicção. Porque se não tem convicção, a gente pensa assim: poxa, que papo chato, eu quero voltar para casa. Não, isso não tem nada a ver comigo. Não, tem tudo a ver com você. Se você entendeu que você é de Jesus, é um trabalho a ser feito, é uma obra a ser cumprida, a obra que foi nos colocada por Deus, o nosso soberano. E obviamente na dependência do Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra crescer. É Ele que faz a obra multiplicar. Deixa eu colocar aqui essa verdade da palavra de Deus. Diz assim, Colossenses capítulo 1, 3, 6, né? Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha o que Paulo está falando: temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Melhor dizendo, ele não está mais falando agora para Filipos, mudou o endereço, o destino. Agora é Colossos. É outra cidade lá do Novo Testamento. Igreja que está sendo orientada por Paulo. Apesar de Paulo não ter plantado essa igreja. Mas Paulo, ele está escrevendo para aqueles irmãos. Ele tem ouvido falar da fé que aqueles irmãos têm em Cristo Jesus. E do amor dele por todos os santos. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. A respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. O evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Que coisa linda! Desde o dia em que o ouviram e entenderam, olha aí, a graça de Deus em toda a sua verdade. Gente, que beleza! Os irmãos de Colossos entenderam. A partir do ponto que entendeu, tem uma reação. Tem uma reação. Entendeu a palavra de Deus? Ok, não é para eu ficar como Israel lá no passado, que ficou só entre eles ali, recebendo a bênção de Deus. E eles não levaram, não multiplicaram o conhecimento do Deus eterno lá no Antigo Testamento, voltaram-se só para si. Agora, a igreja de Jesus, debaixo da ordem do Senhor Jesus, sob a unção do Espírito, é o Espírito Santo que faz isso. Não sou eu, não é você, não é a minha palavra, é o Espírito Santo que move as intenções na igreja. A igreja é dele.
sob a unção do Espírito Santo, nós saímos e falamos do amor de Jesus Cristo e fazemos esse amor frutificar na cidade, há um crescimento natural. Amém? Amém ou não amém? O que tem que crescer? A estrutura? Porque é aí que começa a confusão. É a estrutura que vai crescer? Não é a estrutura. A estrutura é para nos dar um suporte. De forma alguma, o que tem que crescer é o Evangelho na vida dos crentes. O que tem que crescer é a palavra de Deus na sua vida. Porque quando a palavra de Deus cresce na sua vida, minha irmã, você não fica na mesma. Você é confrontada todo dia. Você não fica na mesma. Entendeu, meu irmão? A palavra de Deus que tem que crescer. Porque pensa, nós podemos fazer crescer, multiplicar toda a nossa estrutura? Claro que podemos. Podemos fazer crescer, multiplicar todas as nossas atividades? Claro que sim. Fazer crescer os programas da igreja? Sim. Os eventos? Claro que sim. Podemos modernizar tudo? Claro que sim. E isso é muito legal, tornar tudo mais atraente, o número de pessoas, agregar mais, multiplicar mais, chegar a mais pessoas, aumentar o número dos participantes substancialmente. Podemos fazer tudo isso. E isso acaba sendo muito legal, é muito bom, eu insisto, para que ninguém entenda errado. É muito bom, é muito bacana aprimorar todas essas coisas, desenvolver aqui todas as nossas atividades para a glória de Deus, tornar a coisa muito mais moderna, e vamos fazer isso se Deus nos der graça. Vamos fazer, sou adepto a isso, eu sou o primeiro a defender todas essas coisas. Isso é muito importante. Só que é o seguinte, se as pessoas não estiverem crescendo no conhecimento do Evangelho, é tudo furado. E os irmãos não sabem como pesa nos meus ombros essa preocupação da gente vir e somente assistir, como a gente faz num clube, num teatro, num cinema. Se a gente vem e fica lá, sem reação nenhuma, sendo que, se eu sou discípulo de Jesus, é uma ordem que esse Senhor que manda em mim mandou eu fazer. Como é que eu vou me colocar diante dele quando eu me encontrar com ele? Eu falo, viu, você entendeu o que era para fazer ou não? Entendeu ou não entendeu nada? Entendeu? Então tem algo a fazer. Essas coisas todas, a estrutura pode crescer, só que se nós não cumprirmos a vontade de Deus, se nós não formarmos discípulos, se nós não pregarmos o Evangelho um a um, no individual, na unção do Espírito, mesmo sob ameaças, se a gente não fizer isso, pode crescer o que quiser, mas de nada vai adiantar. Na verdade, não está acontecendo crescimento nenhum para Deus. Deus não quer saber de nada disso. Isso tudo é apenas para o nosso conforto. Para Deus não resolve nada. É só observar imensas igrejas dos nossos dias, igrejas enormes, muitas vezes, são as menos fiéis à palavra do Senhor. São grandes, enormes, mas não cumprem ali no pé da letra aquilo que Jesus mandou fazer. Nós gostamos sempre de colocar aqui uma base bíblica. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, eu não vou ler o texto, mas ele vai dizer do perigo que já acontecia lá atrás. Ele vai falar lá, as pessoas que vão estar junta lá para eles mestres, porque se recusam à verdade. Então, nós podemos aprender, coloca isso também no teu coração, porque muitas vezes nós caímos nessa armadilha. Nós podemos entender, então, que somente crescimento estrutural e crescimento numérico necessariamente não significa crescimento espiritual e crescimento para Deus. Ok? Porque nós caímos nessa balela. Nós olhamos assim e falamos, uau, que grande, hein? E necessariamente não é isso. Tem que ficar muito claro para a nossa cabeça, na nossa mente, de uma vez por todas. Nossa, a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja aqui, acolá, como está grande, como está cheia, tá bom, ok. E a santidade? Como é que está? E o 1 a 1?
E o principal? Está sendo feito? O estudo da palavra? Cuidado um com o outro? Nós estamos terminando aqui essa série e o meu desejo é que haja desenvolvimento espiritual na igreja do Senhor Jesus. A minha oração é essa, porque tudo isso que nós fazemos, na verdade, o nosso trabalho é preparar todos para o grande dia. Aliás, é preparar para a morte. Credo, pastor. Nós estamos sendo preparados para a morte, ou, conforme alguns preferir, preparar, para o nosso encontro com o Senhor Jesus. Não, mas nós temos que ser abençoados aqui nesse mundo, claro que sim. Só que aqui é rápido demais, né, gente? O negócio aqui passa fugazmente, é muito rápido. O que importa mesmo é o nosso encontro com o Senhor. E temos aí essa luta diária de buscar o Senhor. Então, para que nós possamos cumprir o papel de Jesus Cristo, aquilo que o Senhor nos mandou, nós devemos estar atentos à mensagem que Deus deu à sua igreja. Nós só vamos poder ficar atentos se lemos a palavra. Então eu tenho dito, eu falei assim, eu quero terminar, ainda temos um tempo, sobre a questão do discipulado e também da nossa vida diária. Eu já tenho dito e falei algumas vezes aqui no nosso estudo, que o sermão de domingo, presta atenção nisso, é muito importante, faz parte da nossa história como igreja, Igreja milenar, 2 milênios. O sermão de domingo é importantíssimo, faz parte da nossa disciplina, faz parte do nosso rigor evangélico, como igreja do Senhor. Só que é o seguinte, eu falei para você prestar atenção nisso, só o sermão de domingo não dá, entende? Só o sermão de domingo não é o bastante. Por favor, somente o sermão de domingo não é o suficiente. O papel do pastor é alimentar as ovelhas de Cristo Jesus. E isso passa essencialmente pelo sermão do domingo. E aí o pastor administra a ceia, administra o batismo, o casamento, que para algumas igrejas acaba sendo algo sacro. O pastor administra o aconselhamento. Isso faz parte da tarefa pastoral, um cuidado geral. Entretanto, quando nós falamos da palavra de Deus, coloca isso no teu coração, é dever de todos falar do amor de Jesus. É tarefa de todos partilhar com coerência a palavra do Senhor. Todos os cristãos têm essa obrigação, todos os cristãos têm esse privilégio, a responsabilidade de falar com coerência do amor de Jesus Cristo, do amor de Cristo Jesus. Se alguns irmãos anotaram, nós falamos que uma das tarefas essenciais da igreja é discipular aqui dentro e pregar lá fora. Estão lembrados disso? Essa é a tarefa nossa, um papel essencial da igreja, discipular aqui dentro. Então eu estou aqui dentro, na igreja, atento, aí tem um irmãozinho sentado à minha direita, eu estou de olho nele, ele sempre vem e está lá na dele, meio solitário, no meio da mensagem ele está lá olhando o Facebook, você percebeu? Está lá, você bateu o olho, está olhando o Facebook, aí você fala, puxa vida, eu não sei nem o nome desse irmão. E aí você que entendeu o que Jesus deu para você fazer, você se prepara no final do culto, você vai lá, lembra que a gente está falando isso? Vai lá e fala, tudo bem, como você vai? Nem toca nada de Facebook, por favor, não fala nada. Nada de apontar o dedo, vai lá dar um abraço nele, fala, que legal, como que é teu nome? Eu vejo você sempre aqui, você é membro? Nossa, rapaz, eu não sabia que você é membro da igreja. Pois é, eu sou também. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Daí você marca um café com ele. É ser um cristão intencional. Marca um café com ele, que maravilha. Daí você vai lá, você não vai falar de futebol, nem de Dilma, nem de Bolsonaro. Você pode até tocar nesses assuntos, porque ele vai tocar, você já entra com Deus, a provisão de Deus. Como Deus é maravilhoso, hein? Quanto tempo que você conhece a graça de Jesus? E você vai conversando com ele. Daí foi tão legal, você fala, vamos tomar café semana que vem? Vamos. São casados? Já insere a família no negócio. Entende? Discipulado, aqui dentro. E lá fora,
Lá fora nós falamos. Lá fora o nosso papel é de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, olha só uma coisa que nós temos que estar atento. No meio de tantas interpretações que nós temos hoje em dia, o papel do pastor é promover o ensino da igreja local, para que os membros repercutam o ensino. Isso é a igreja. Isso faz parte da genética da igreja. Está no nosso DNA. Sempre foi assim, essa é a lógica. Aliás, essa era a briga dos pastores da igreja primitiva. É só você ler lá. Os pastores lá da primeira igreja, lá atrás, lá, eles brigavam sempre para que houvesse coerência no ensino. Tinha que ter coerência no ensino. Pastor e povo. Povo de Deus, todos nós unidos, trabalhando no mesmo sentido, na mesma direção, na mesma visão, no anúncio coerente do Evangelho, da Palavra de Deus. No seu livro Pastor Aprovado, amo esse livro do pastor Richard Baxter. Ele é um pastor puritano do século 17, hein? Olha lá, nós estamos falando de 1600, lá vai pedrada. Olha só o que ele comentou aí, ele fala assim: tenho descoberto que algumas pessoas ignorantes, que têm sido, por muito tempo, ouvintes infrutíferos, obtiveram mais conhecimento e arrependimento em meia hora de conversa íntima com o servo de Deus, do que em 10 anos de pregação pública no púlpito. Entendeu? Eu falei aí. É isso aí, ó. Então, a palavra, o pastor, ele norteia, e o púlpito é sagrado. E o pastor prega a palavra de Deus, mas a permanência, o entendimento, se encontra no fato de caminhar junto. Por isso que Jesus, sabiamente, já falou o seguinte: tinha que ter discipulado. E o discipulado está em coerência com o púlpito da igreja. Essa é a obra maravilhosa de Deus. Todos nós atentos, repercutindo a palavra do Senhor na mesma direção. Eu e você, reforçando o ensino aos ouvidos infrutíferos, como disse o pastor Baxter, repercutindo, insistindo, detalhando, entendeu? Isso é importante. Tanto é assim, olha lá, o apóstolo falando assim, ó: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis. Tá vendo como que funciona aí? O que ouvistes de mim, ouvistes, confia a homens fiéis, e que sejam idôneos para que também ensinem uns aos outros. Essa sempre foi a lógica da igreja de Jesus Cristo. Isso aponta para uma igreja viva, uma igreja unida, uma igreja que caminha na mesma direção. É do agrado do Senhor, unidade no meio do seu povo, no ensino estritamente bíblico. Na mesma direção, o povo do Senhor em unidade, partilhando a palavra do Senhor com todos, para a glória de Deus. Para caminhar aqui para o final, irmãos, olha só, importante, a palavra do Senhor, ela aponta para trabalhadores. E o termo trabalhadores é sinergoi, ou cooperadores. Veja que o apóstolo, Pedro também, quando ele vai tratar com a igreja, ele usa esse termo, os trabalhadores, todo mundo, aqueles que estão cooperando no trabalho, todos juntos. Veja, nós falamos agora há pouco, estrutura não faz discípulo. Estrutura não faz discípulo. Nada disso. Discípulo faz discípulo. E a partir aí dessa lógica, dessa máxima bíblica da palavra de Deus, se nós não tivermos a mesma visão, se a gente não puxar a corda para o mesmo lado, o trabalho fracassa. Ok? Então isso inclusive faz parte de um princípio de administração. E muitas vezes nós não temos isso. A gente vem de um ambiente, de repente, lá de casa, né? E lá em casa nós éramos lá em 11 irmãos, e cada um puxando a corda para um lado, aquela brigaiada toda, tal, e aí a gente entra no mundo, a gente entra na vida fazendo isso. E chega na igreja agora, ô Jesus, e continua praticando isso. E está errado o conceito. Não é assim. A partir de agora que eu faço parte do mesmo corpo, eu trabalho em unidade, eu quero entender. Não tá bom, peraí, deixa eu entender. Para eu puxar a corda para o mesmo lado. Não é? Para trabalhar unido, na mesma intenção. Porque senão o trabalho fracassa. Então, como a última parte, como nós temos tempo, eu vou colocar, não ia colocar, mas quais são os riscos do discipulado? Inclusive isso para pequeno grupo. Qual é o risco? Olha só, caminhar numa igreja local, aonde
Presta atenção, aonde todos são estimulados a discipular, caminhar numa igreja local, viver numa igreja local onde todos são estimulados, fortalecidos a serem pregadores da palavra, a trabalhar, onde todos devem arregaçar as mangas. Trabalhar numa igreja, num ambiente desse, é maturidade. Isso é maturidade, é ter liberdade. Isso é maravilhoso, porque Deus nos chamou para a liberdade em Cristo. Isso é fantástico. A igreja onde todos cumprem o seu papel, viver essa vida de igreja, essa vida eclesiástica com liberdade. Só que a partir desse ponto, os riscos, eles surgem e podem acontecer. Por exemplo, vocês devem conhecer, ou já ouviram, ou sabem, né, de tantas igrejas nós temos aí, há muitos pastores que não delegam. Há muitos pastores que não dividem a responsabilidade do discipulado. Cheio deles. Biblicamente isso está certo? Está errado. Mas tem. Está muito errado. Por quê? Além do pastor ficar extremamente sobrecarregado, além do mais, a igreja não cresce. Fica sempre aqueles crentes mirradinhos. Não tem líder, ninguém fala, ninguém prega, ninguém ensina, ninguém evoluiu. Ficou daquele jeitinho lá, parado. Não progrediu, não avançou. O pastor fica lá sobrecarregado. E aí tem um monte de pastor se matando aí. Por quê? O cara está sobrecarregado, está desiludido, decepcionado, depressivo, porque não tem como ele cuidar de 100, 200, 500 pessoas sozinho. Então, ou ele fica sobrecarregado, ou a igreja fica sem cuidado. Então, Deus levanta. Ué, não foi o conselho do Jetro? Sim ou não? Moisés estava nessa aí, de não delegar. O Jetro falou, opa, presta atenção, é assim que funciona. O povo de Deus é assim que tem que caminhar. É assim que funciona. Mas qual o problema? O temor de muitos pastores se encontra, né, no sentido de eles centralizarem tudo sobre si próprios, se encontra no risco dele recrutar líderes, recrutar discipuladores, líderes de pequenos grupos, e esses transmitirem valores bíblicos de modo diferente. E isso é óbvio que causa problema, causa divisão, causa muito dificuldades. Então, eu conheço vários pastores que são céticos quanto ao trabalho do discipulado e quanto ao trabalho do pequeno grupo, justamente por causa desse negócio. Porque se o trabalho não tiver ordeiro, como as coisas de Deus têm que ser, organizado, na mesma visão, unidos, muito bem liderado, não dá certo. E as coisas de Deus são sérias. Então imagine, você recruta lá um líder, um irmão para liderar, para fazer discipulado, mas o entendimento dele, da obra do Espírito Santo, é um entendimento carismático, neopentecostal. Imagina o problema que traz para dentro do meio da igreja. Não está alinhado com a visão da igreja. Ou você pega num outro extremo, você recruta um líder e a visão do líder sobre as escrituras sagradas não é tão autoritativa assim. Ou seja, furta da Bíblia a autoridade plena. Está cheio desses hoje em dia. Que não é bem assim, a Bíblia não é bem assim, não é? Não é bem assim. Dízimo, imagina, não é bem assim. Liberais. Aí você recruta um líder desse. Não está na visão da igreja. Então cria-se um problema muito sério. Então alguns pulam para trás e nós temos que caminhar unidos na mesma visão, sob a sabedoria que Deus nos dá, sendo submissos acima de tudo e submissos na palavra do Senhor. Então, nesse aspecto, há uma palavra do Senhor no sentido da igreja, de que devemos nos envolver, falar, Senhor, usa-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Me dá, Deus, capacitação, mas você tem que correr atrás disso, você estudar a palavra de Deus, se envolver mais, se aprofundar, mas você deve estar profundamente conectado com a igreja local. Porque senão você está se desgarrando do corpo. E aí não funciona. Profundamente ligado ao corpo, à igreja local. Se não for assim, o que pode acontecer? Um ambiente ácido, um ambiente contrário, até herege e perigoso. E isso não pode, porque isso gera tristeza,
gera divisão, gera separação. Então, irmãos, eu tenho convicção de que Deus, aqui no nosso meio, Deus tem colocado pessoas incríveis. Deus tem colocado no nosso meio aqui pessoas cheias de talento, dons extraordinários do Espírito Santo, aqui no nosso meio, com liderança, pessoas articuladas, pessoas com poder de gerenciamento na comunicação, que fala bem, que sabe articular bem, com visão, com energia, com ideias, com criatividade. Tem ou não tem esse tipo de gente no nosso meio? Sim ou não? Tem muito empreendedoras que arregaçam as mangas e vai e trabalho. Gente talentosa aqui. Talentosa. Cheia de ideias e tudo mais. Só que pessoas assim, que receberam de Deus isso, se elas amarem mais a si do que a Deus e a igreja, não serve. E esse é um problema, e isso é um risco. Não dá certo. Deus quer levantar no nosso meio trabalhadores, mas trabalhadores que amem a Deus, acima de tudo. Que amem a palavra de Deus, que sejam disciplinados, que tenham um perfil de sujeição ao Senhor, à sua palavra, à liderança. A igreja caminha desse jeito. Pessoas cheias de talentos, mas que tenham valores teocêntricos na sua vida, no seu coração, no seu modo de pensar, no seu modo de agir, como decidir. Pessoas íntegras. Deus quer levantar no nosso meio gente com todo aquele monte de talento, mas pessoas leais. Gente de oração. Tivemos aqui a nossa vigília. Vigília. Comentei na reunião. Orar é fundamento da igreja. Jesus chamou os discípulos para orar e falou: vocês não conseguem orar comigo nem uma hora? Oração. Liderança que ora. Então Deus está chamando esse tipo de pessoa, gente humilde, trabalhadora, participativa, gente emocionalmente estável, coerente, humilde, gente equilibrada, cheia de talentos, mas prudentes, dispostas a ouvir, dispostas a aprender, a pensar, a dialogar. São esses que Deus capacita espiritualmente para o seu trabalho. Amém, irmãos? Deus está nos chamando. Deus chama trabalhadores. Eu li e termino aqui uma história da administração. Um cara falando assim que... Porque é o seguinte, de repente você fala assim: pastor, eu entendi tudo isso que você falou, mas eu não tenho pegada de vendedor. Eu sou tímido. Aí eu vou falar. Eu não sei falar. Como que eu vou falar para alguém de Jesus? Imagina, eu não sei fazer essa abordagem. Né? E aí, lendo um texto lá, aí o autor do livro, ele estava dizendo que um bom vendedor, falando de vendas, tá? Um bom vendedor, ele não precisa ter uma personalidade naquilo que nós achamos que é um bom vendedor. O que você julga ser um bom vendedor? Um cara falante, um cara articulado, expansivo, não é? Um bom vendedor. E aí ele estava falando o seguinte: não, ele não precisa ser, um bom vendedor não precisa ser assim, persuasivo, né, convincente. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que um bom vendedor não é isso. E ele dizia o seguinte, que na empresa dele, ele tinha lá a melhor vendedora do time. E ele falava o seguinte, ele diz o seguinte: a melhor vendedora do meu time não se encaixa no perfil de melhor vendedora. Não está dentro ali. Ela não tem boa lábia, ela não sabe convencer, ela não é falante, nada disso. Mas ele dizia o seguinte, que ela tinha um diferencial, apesar de ser muitas vezes quieta, apesar de ser muitas vezes ficando ali na retaguarda, a última a se posicionar, mas ela transmitia real interesse. Ela transmitia sinceridade. Ela era a melhor vendedora daquela empresa porque ela ouvia e entendia a necessidade dos seus clientes. E a partir desse ponto de ser empática, de ouvir,
de entender a necessidade, ela se colocava numa postura, numa posição de empenho para poder atender a necessidade daquele cliente, do seu cliente. E aí ele diz, ela é quem mais fecha negócios na empresa. Olha que coisa linda. Ela é quem mais fecha venda. Eu não posso dizer que ela é uma vendedora natural. Ela não é uma vendedora natural, dessas que nós falamos assim, é uma vendedora. Mas ela é a melhor vendedora do meu time. E ele conclui dizendo o seguinte, o que faz a diferença é conhecer o produto. Eu acrescento, o que faz a diferença no nosso ambiente é conhecer a informação, é conhecer o nosso negócio, com o que a gente lida, qual é o nosso ramo, qual é o nosso ramo. E ele dizia, então, o que faz a diferença é conhecer o negócio, ter conhecimento, crer naquilo que apresenta, acreditar naquilo que está apresentando. Se você acredita, olha lá, se você acredita naquilo de verdade, quando você fala, mesmo com todas as deficiências, você passa sinceridade e você consegue ter êxito naquilo que você está falando, naquilo que você está propondo. Portanto, acho que esse tem que ser a nossa visão. Tem vendedores que até têm conhecimento também, mas não tem paixão. Até conhece determinado produto, até é expansivo, é bem falante, mas não tem paixão, não acredita verdadeiramente. Nós somos convocados por Deus a termos convicção nisso que nós acreditamos. Se você não tiver convicção, de repente você não vai ser um pregador de grandes multidões. De repente o teu pequeno grupo não vai ser aquele pequeno grupo grande, enorme, imenso. Só que se você ama a Deus, se você entendeu que Deus é o teu único Senhor e Salvador, que você depende dele, se você entendeu isso, e se você ama o teu próximo, você quer esse Deus na vida do teu próximo. E aí você vai sair daqui para fazer o principal. O resto é resto, a gente faz também. A gente faz, se envolve aqui, cuida lá, mas o principal, você tem que pregar o evangelho da cruz. Um a um, discipular, é para isso que Deus te chamou. Agora não pense que isso vai cair como um raio na tua cabeça, não vai. Você vai ser acordado como eu creio que é o Senhor falando conosco nessa manhã. E a partir de então, você tem que se dispor, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer, eu vou me preparar, eu quero buscar conhecimento, viver uma vida centrada em Deus e no nosso próximo. Que você tenha convicção, caráter e competência para ser uma testemunha viva do Senhor Deus nesse mundo. Amém?